Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Precisamos entender que o reino de Deus é um processo nas nossas vidas e na vida das pessoas, e algo que é tão pequeno, tão insignificante no início, mas que cresce alcançando seu esplendor. O que a gente precisa entender é isso, e Jesus usa um exemplo muito especial para traduzir isso de maneira muito clara. Ele fala acerca da semente da mostarda, lá em Marcos 4, 30 até o 32. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. O que a gente precisa entender sobre o reino de Deus é assim, é muito simples, mas que requer de nós capacidade para fazer crescer, conhecimento, técnicas, métodos. Não, este é o ponto. O que faz o reino de Deus crescer? O nosso entendimento, compreensão da vontade de Deus, o conhecer essa vontade, o crer nestas promessas e nos submetermos, ou seja, caminharmos em direção de fazer o que a palavra fala que nós devemos simplesmente expressar, revelar e manifestar. O entendimento que temos que ter é acerca da nossa salvação, que é pela graça, não depende de nós, não depende de qualquer obra que possamos fazer, que não somos merecedores, ou seja, é graça de Deus revelada, é o seu amor revelado por meio de Cristo Jesus, que morreu para o perdão de nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo, arrependido de uma vida fora da vontade de Deus e sem entendimento, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, nós somos feito um novo ser, nós nascemos de novo, nos tornamos um ser espiritual, ou seja, de natural para espiritual. Ligados a Deus, unidos a Deus, nós recebemos do Espírito Santo que nos ajuda na jornada, que nos ensina, nos consola, ou seja, nos guia na vontade, nos lembra as palavras do Senhor, nos ensina sobre a vontade de Deus. Simples assim. E essa jornada se traduz de que maneira? Na maneira que, entendendo onde estamos, quem somos, que vivemos na presença de Deus, que temos da natureza de Deus, que fomos capacitados para viver a vontade de Deus, nós não temos outra direção. Nós temos que caminhar para a santificação, rejeitando as obras das trevas, rejeitando tudo aquilo que traduz a realidade deste mundo, a modo de pensar, a forma de viver, a maneira de nos relacionarmos. Pois não se trata mais de buscar os nossos interesses, de olhar simplesmente para o nosso umbigo, mas precisamos fazer como Cristo, sendo seus imitadores, pois nós fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas e andar neste mundo como Cristo, revelando o reino de Deus, revelando a glória de Deus. Então, à medida que nós caminhamos, santificamos, nós revelamos o Pai, revelamos Cristo. E ao revelarmos toda esta questão, nós nos tornamos cartas vivas. E à medida que a gente vai caminhando, mais vamos revelando, mais luz nós somos neste mundo, porque nós andamos na vontade de Deus. E assim a gente vai contaminando as pessoas com os processos de Deus, com a vontade de Deus, com o amor de Deus. E essas pessoas vão se convertendo, conhecendo a Deus. Quem faz isso? É o nosso Deus. É Ele que forma as pessoas, é o Espírito que convence do pecado, são levados a conhecer. Nós somos como semeadores, nós somos como a palavra viva do reino de Deus que revela Cristo. Por isso, falarmos da salvação precisa estar associado à autoridade de vivermos segundo o que falamos, segundo o novo ser que somos, para que a vontade de Deus seja conhecida, experimentada e vivida na prática, para que as pessoas possam ver Deus. E este é um processo que Deus faz, que Deus conduz, nos levando não só a conhecê-lo mais, mas a sermos instrumento reconciliadores dos homens com Deus, levando as pessoas a conhecerem a Deus.
É isso que a gente precisa entender. E é um processo simples, ou seja, precisamos viver as relações não segundo a perspectiva natural, mas conforme as virtudes de Deus, pois nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus, ou seja, manifestar compaixão, misericórdia, graça, bondade, o amor de Deus. Tudo se resume em amadurecermos e entendermos que nós somos chamados para revelar o reino de Deus neste mundo, não outra coisa. Caminhar para a maturidade, caminhar para a expressão plena de Cristo, despindo da natureza humana, é que levará com que o reino de Deus cresça e de algo simples que é o nosso viver, nas coisas simples que fazemos, coisas pequenas, e à medida que as coisas vão crescendo, entendendo, as pessoas vão conhecendo, compreendendo e vivendo a vontade de Deus. Somos chamados para fazer parte deste processo de Deus, aonde de pequenas coisas, pequenas atitudes de uma pessoa, milhões são alcançadas. E o reino de Deus se espalha, se enche, está nesta terra, enchendo a terra com o conhecimento da glória de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e caminhar na direção da vontade do Pai, não preocupando que nós somos os responsáveis pelo crescimento, mas sabendo que é obra de Deus através das nossas vidas e que nós somos simplesmente instrumento para que Ele conheça da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.